Olá pessoal, mais uma vez aqui de volta ao nosso canal para discutirmos agora mais uma temática processual penal. Dessa vez nós vamos falar sobre as questões e processos incidentes no Código de Processo Penal, do que se tratam, e vamos trabalhar algumas delas na aula de hoje e outras nas próximas aulas que nós teremos, tá? Então hoje nós vamos estudar um capítulo específico do Código de Processo Penal que reúne as questões e os processos incidentes, que é um conjunto de questões e processos incidentes e prejudiciais que nós vamos trabalhar a partir desta aula, ok? Fazendo as pontuações necessárias. Então, na aula de hoje, nós vamos estudar prejudiciais, que não é propriamente um processo incidente, e vamos trabalhar as exceções, que essas sim são processos incidentes, ok? Então, vamos lá, nos acompanhe e vamos ver o que a gente tem por aqui. Primeiro, vamos entender o que são esses processos incidentes. Olha só, são questões, como o nome fala, incidentais à causa principal. Então, não são a causa em si, o tema que se discute, a causa penal, mas são incidentais a ela e são ligados à própria existência da causa penal, mas são resolvidas em paralelo. Então, essa é a regra das questões e processos incidentes, uma resolução em paralelo. São questões que são paralelas e incidentais à causa principal, tá? Reclamam, via de regra, resolução anterior à questão meritória, porque de uma forma ou de outra, elas vão trazer ou algum prejuízo à causa principal, na questão das prejudiciais, que não são incidentes propriamente ditas, tá? Ou elas vão influenciar na própria possibilidade de existência da causa penal, da existência regular da causa penal, como é o caso aí das exceções que nós vamos ver logo após, nessa aula de hoje também, tá? Em alguns outros casos, elas são questões paralelas, como questões patrimoniais. Então, olha só, vamos ver quais são elas primeiro, para a gente falar um pouco sobre cada uma e quais que a gente vai discutir hoje, tá? Então, olha só, nós temos as preliminares, isso sobre questões e processos incidentes. As preliminares, que são as exceções, que são questões anteriores e que precedem a própria existência regular do processo. Então, elas vão discutir, as exceções que são incidentais ao processo também, por exemplo, a própria validade do processo, quando discute-se, por exemplo, a parcialidade ou imparcialidade do juiz. E um exemplo na exceção de suspeição, tá? A própria, então, validade da jurisdição, que tem como pressuposto um juiz que seja imparcial, tá? Nós temos as questões acautelatórias, e olha só, elas são paralelas, mas não influenciam diretamente, tá? Questões que são relativas ao patrimônio, patrimônios ilícitos, comprados com proventos ilícitos, que não têm relação diretamente com a causa penal, mas que vão ter uma relação consequencial com esta. E nós temos questões probatórias relativas, olha só, ou a culpabilidade, que é o caso do incidente de insanidade mental, que vai influenciar diretamente ou na dosimetria da pena, ou na própria possibilidade de aplicação de pena ou de medida de segurança, conforme for o caso, ou até na própria suspensão do processo, a depender de quando for determinado que houve, tá, a doença mental, tá, a insanidade, tá? E quanto à rigidez das provas e documentos, quando a gente fala aí no incidente que verifica a validade de provas documentais, a rigidez do conjunto probatório, no caso documental, verificando se é falso ou se não o é. Então, todas essas são as questões incidentais. E aí, vocês vão me perguntar, professor, mas cadê as prejudiciais? Porque nesse capítulo aqui do Código de Processo Penal, os dois primeiros artigos, eles já vão falar sobre as prejudiciais, mas elas estão impropriamente alocadas ali, tá? Então, as questões prejudiciais não são propriamente questões e processos incidentes, tá bom? Então, por isso que eu não as elenquei aqui. Mas vai ser o primeiro tema que nós vamos estudar. Vamos lá, então? Olha só. Questões, então, prejudiciais e as suas repercussões no processo. Primeiro,
vamos ver quais que são as características aí das prejudiciais. Olha só, elas não têm processamento em apartado em paralelo com o processo principal. E aí a primeira diferenciação, não é um processo incidental, porque não tem uma existência vinculada ao processo principal, como as questões incidentais. Então vejam, quando eu trabalho em uma questão incidental cautelar, a cautelatória patrimonial, então, por exemplo, um traficante que usou dinheiro ilícito para comprar um patrimônio, tá? E eu peço que esse patrimônio fique resguardado, porque provém de enriquecimento sem causa. Tá? Isso tem uma relação direta com o crime. Então, é uma questão incidental. É um processo incidental que tem que ser resolvido em paralelo. Já a prejudicial, ela tem existência autônoma, ainda que, vejam só, sejam ligadas aos processos principais. Elas são ligadas muito mais por um vínculo instrumental. Um vínculo que liga a questão prejudicial à avaliação do mérito, à apreciação do mérito. Então, há uma causa autônoma de direito material que deve ser apreciada previamente, sem a qual não há possibilidade do mérito da questão central penal. E essa é a prejudicial, exatamente porque ela prejudica a avaliação meritória do caso penal. Então, um exemplo que é muito dado em questão prejudicial, o crime de bigamia, que é contrair novo casamento quando já tem o outro, não é? Então vejam só, uma questão que poderia prejudicar a análise desse tipo penal seria a verificação se o primeiro casamento foi ou não foi válido, se ele foi ou não foi regular. E vejam que nesse caso, sem essa avaliação inicial de validade do primeiro casamento, não é possível analisar a existência do segundo. Por quê? E não existindo o primeiro, não existia o segundo casamento, e sim o primeiro de direito, tá? Então, questão prejudicial é essa, é uma questão autônoma, que tem vínculo com questão central de análise do caso criminal, tá? E olha só, refoge em alguns casos a jurisdição penal. Então, em alguns casos, nós vamos ter que ter uma apreciação, como o caso do casamento anterior válido, né, da jurisdição civil e não da jurisdição penal. Olha só, então as características, resumindo isso que eu falei, são, primeiro, a anterioridade. A questão prejudicial, ela deve ser analisada anterior, enfrentada antes do mérito principal. Ela é pressuposto de análise do mérito penal, que é o principal aqui considerado. Essencialidade, ela tem que ser ligada como essencial à análise do caso penal. Então, ela tem que ser um elemento essencial do tipo, sem o qual redundaria-se em uma atipicidade, por exemplo. É uma das possibilidades, tá? Uma tipicidade. Autonomia, como eu já falei também, a questão prejudicial, ela pode ser objeto de uma ação autônoma. Aliás, via de regra, nas prejudiciais propriamente ditas, elas são resolvidas de forma autônoma, tá? Mas olha, independentemente da possibilidade de algumas prejudiciais serem analisadas pelo próprio juízo penal, elas têm também vida autônoma. Então, é uma análise independente, não análise paralela como as questões incidentais. Olha só, a diferença, como nós vamos tratar as preliminares, as exceções hoje também, é importante frisar as diferenças entre as prejudiciais e as preliminares. Vejam só, enquanto as prejudiciais estão ligadas ao direito material, influindo diretamente o elementar do tipo, tá? O elementar do tipo, as preliminares, elas impedem a apreciação do fato principal. Mas olha, as preliminares, elas não vão estar ligadas a uma solução autônoma, e sim a questões que geralmente estão afetas à regularidade da própria instância penal, tá? Tem existência autônoma a prejudicial, e olha só, a preliminar não. Estão ligadas, em regra, a questões
processuais, a regularidade da instância, tá? Podem ser analisadas pelo juízo penal e extrapenal, as prejudiciais, como eu falei, questões relativas ao estado das pessoas, por exemplo, questões relativas a contratos, elas vão ser analisadas no juízo civil, tá? Outras no juízo penal. Já as preliminares estão sempre vinculadas ao processo penal, sempre vinculadas ao processo penal, tá? Quais são os sistemas de solução de prejudicial que nós temos no mundo, tá? Então nós temos a cognição incidental, tá? Onde há o predomínio penal, onde qualquer prejudicial, o juízo penal vai avocar para si a resolução, ainda que refugie a jurisdição penal. Nós temos a de prejudicialidade obrigatória, em que há a separação absoluta em qualquer causa extrapenal. Então, qualquer assunto extrapenal que influa diretamente com o essencial do tipo, ele vai ser analisado na instância extrapenal, sempre. E nós temos a prejudicialidade facultativa, que entrega ao juiz a escolha discricionária de saber quais prejudiciais vão ser resolvidas por ele mesmo, ainda que refugie a área penal, e quais que ele não vai apreciar. O nosso sistema brasileiro, ele trata-se de um sistema eclético, um sistema misto. Então, nós temos dois dispositivos só que tratam disso, o artigo 92 e 93, e eles vão trazer possibilidade de cognição incidental e possibilidades aí de prejudicialidade obrigatória também, e alguns casos de prejudicialidade facultativa. Então, nós vamos ter todos os sistemas englobados no mesmo Código de Processo Penal, a depender do tipo de prejudicial, tá bom? Então, vamos entender quais são os tipos de prejudicial. Bom, nós temos as homogêneas e as heterogêneas. As questões prejudiciais homogêneas, nós basicamente as estudamos lá nos casos de conexão e continência. Então, ela é chamada homogênea porque a prejudicial também é do ramo do direito penal. Então, vejam só, por exemplo, um crime de receptação e o crime anterior de furto, eles estão ligados, tá? Então, vai se resolver isso pela conexão instrumental lá do artigo 76, inciso 3. Então, já vai se solucionar. Então, nós vamos trazer tudo para o mesmo juízo para que ele resolva as questões de forma uniforme. Então, receptação tem como pressuposto um crime. Então, ele definindo que o anterior é o crime, já permite o julgamento da receptação. Como exemplo. As heterogêneas, que são as perfeitas, as propriamente ditas, em que a prejudicial é do ramo extrapenal. E aí a solução vai estar no artigo 92 e 93. Por isso que elas são chamadas de propriamente ditas. Porque aqui, de fato, estamos diante de uma prejudicial. Olha só. As heterogêneas, então, ramo extrapenal, elas são divididas em duas. As devolutivas obrigatórias, olha só, devolutivas obrigatórias em que torna-se obrigatório devolver essa questão prejudicial para resolução no juízo extrapenal, no juízo cível. Então, olha só, sempre nesse caso vai se acarretar a suspensão do processo penal, ele vai ficar suspenso, junto com ele vai ficar suspenso a prescrição, claro, para não gerar impunidade, tá? Obrigando a resolução no juízo cível anterior, tá? Devendo sempre ser afeta ao mérito. Então, lembrando, já falei isso, prejudicial sempre afeta uma elementar do tipo. Elementar do tipo é aquela que, se tirada do tipo, torna o fato atípico, tá bom? Então, tem que influir no elementar do tipo. Relacionar-se ao estado civil das pessoas. Então, sempre que a prejudicial relacionar-se ao estado civil das pessoas, ela trata-se de uma devolutiva obrigatória, tendo-se a obrigação, sob pena de nulidade, de ser resolvida anteriormente pelo juízo cível, tá? Então, o juízo penal suspende, vai ser resolvido no juízo cível, resolvida a elementar do tipo, vai ser devolvida para o juízo penal decidir lá, tá? A alegação, por certo, tem que ser séria e fundada. É um tanto redundante essa exigência, né? É claro que toda alegação, principalmente que vai suspender o andamento processual, tem que ser séria e fundada, tá?
Olha só, vamos trazer um exemplo aqui para tentar clarear. Então, vamos imaginar aí que João furta o carro do José. João é preso em flagrante, é crime de ação pública incondicionada, tá? E depois é processado, é a decorrência natural. Então vamos lá, João furtou José, é preso em flagrante e é processado por furto. O advogado de João alega para o juiz, olha só, alega para o juiz como parte de sua defesa, pode ser lá em preliminar, na resposta à acusação, tá? Ele alega que, olha só, João é filho de José, fruto de uma relação extraconjugal. Então veja, não é um filho reconhecido, não se tem a certeza, mas ele demonstra que há uma grande possibilidade, porque José, vamos dizer, teve uma relação extraconjugal, tá? Que pode ter gerado aí João. Então, vejam só, temos aí uma questão relativa ao estado civil das pessoas, filiação, paternidade, tá? Nós temos uma causa séria e fundada, então vamos supor que trouxe provas, uma testemunha que falasse que de fato aconteceu, enfim. Ou a própria mãe do acusado aí, João, que falou, realmente eu tive um caso, era meu único homem, acabei ficando grávida, mas nunca busquei oficializar o nascimento, preferi cuidar sozinha. Bom, enfim, olha só. Qual é a influência, professor, disso? Vamos lembrar lá do artigo 181. É isento de pena quem comete qualquer um dos crimes previstos nesse título, crimes contra o patrimônio, em prejuízo de ascendente. Então, crime sem violência ou grave ameaça cometido, dentre outros, contra o ascendente, é isento de pena. E olha o que o 386 fala, que a isenção de pena impõe a absolvição. Então, 386, uma das causas de absolvição vai ser a isenção de pena. Então, veja, se ficar comprovado que João é filho de José, ele vai ser absolvido. Então, vejam como é prejudicial. Não importa se comprovar-se ou não a culpa, tá? Comprovar-se ou não que aquilo foi um crime imputado a João, tá? Não importa em nada. Se essa prejudicial for comprovada, ele deve ser absolvido. Então, de fato, é uma prejudicial séria, estamos levando em conta que tem elementos assim nos autos, tá? Que vai levar à absolvição. É relativo ao estado civil das pessoas, impõe então a sua solução no juízo civil. E olha só, qual que seria a consequência então? O juízo penal, nesse caso, suspenderia o processo até o trânsito em julgado da prejudicial. Então, lá no juízo civil, ia fazer exame de DNA, se não ficasse comprovado de outra forma, tá? Se o pai não assumisse, ia fazer exame de DNA, enfim. Transitou em julgado, comprovou-se o estado civil, a filiação, tá? Claro, suspende-se a prescrição, devolve-se depois o resultado da causa ao juízo penal, e aí, claramente, se for considerado filho, não tem crime, 386 impõe a absolvição, tá? E se não tiver sido iniciada a ação civil, o MP vai iniciá-la para resolver, para tentar dar celeridade, tá bom? Então, vejam, essa é a devolutiva obrigatória, é uma prejudicial homogênea. Então, sempre que estivermos diante do estado civil das pessoas, for uma prejudicial, então discussão de paternidade, parentesco, enfim, casamento, estado civil das pessoas for a discussão prejudicial, ela vai ser resolvida no juízo civil, enquanto isso a causa penal vai ficar suspensa. Resolvendo no juízo civil, devolve-se e faz-se o julgamento no juízo penal. Nós temos a segunda causa aí, que são as prejudiciais heterogêneas devolutivas facultativas, ou alguns chamam de devolutivas relativas. Vão estar no segundo artigo aí, do 93. E olha, nesse caso tem que ser elementar do tipo também, essa é uma característica, aliás, das prejudiciais. Ser de difícil solução, se for de fácil solução, o juízo penal mesmo decide, tá? Não versar sobre o estado civil, porque senão vai ser uma devolutiva obrigatória, né? Então, e de competência do juízo extrapenal. Então, essencialmente, competência do juízo penal. Já existindo, então vejam só, na anterior,
na devolutiva obrigatória, não precisa ter uma ação civil já instaurada, uma relação civil instaurada. Aqui é obrigatório já existir uma ação proposta no juízo civil. Então, olha só, um exemplo muito simples que nós vamos dar aqui é um caso contratual. Pedro acusa Paulo de ter lhe furtado um veículo. Tá? Então, vejam só, ocorre que Pedro alega que comprou o veículo e que não conseguiu pagar inteiramente e que tem um contrato. E alega mais ainda que o contrato está sendo discutido no juízo civil, se é válido ou não. Então vamos lá. Se está sendo discutido no juízo civil a validade contratual e se for confirmada que existe um contrato, não se trata de furto ou roubo e sim de um desacordo comercial, é também uma questão prejudicial. Então vejam, se o juiz penal entender que é questão de difícil solução, ele deixa o juízo civil receber. Se tiver um contrato já reconhecido em cartório, não houver discussão sobre assinaturas, por exemplo, ou sobre a validade, o juízo penal pode ele mesmo decidir. Então, por isso que chama facultativa. Se for um caso de difícil solução, ele deixa que o juízo civil resolva, tá bom? Então, olha só, vai ter a intervenção do Ministério Público na ação já proposta. Então, no exemplo que a gente deu, Pedro e Paulo, tá? Já a ação, então o MP entra como interveniente aí. Algumas outras questões para a gente fechar, e não há muita dificuldade nisso. Bom, da suspensão do processo, cabe recurso em sentido estrito. Então, suspendendo o processo por conta prejudicial, cabe recurso em sentido estrito. Não suspendendo, professor, cabe o quê? Bom, a pessoa, o réu, se sentindo prejudicado porque não houve suspensão da prejudicial, ele pode manejar um habeas corpus que não é propriamente um recurso, mas pela ausência de recurso e por poder implicar diretamente sua liberdade, ele pode manejar aí o habeas corpus. Pode ocorrer a suspensão de ofício ou a pedido, viu? O próprio juiz identificando que há a prejudicial, ele pode fazer a suspensão de ofício, tá? A nulidade na apreciação por juiz penal em caso das prejudiciais obrigatórias. Vejam só, é por isso que chama obrigatória. O juiz penal não pode buscar resolvê-la, tá? Então, vai haver nulidade. E a suspensão pela prejudicial não vai ter efeito no inquérito. Ainda que reconhecida a prejudicial, no âmbito de um inquérito, depois de uma PF, como naquele primeiro exemplo, João e José, tá? Não vai ser suspenso o inquérito. O que vai ser suspenso é o processo, depois de iniciado. E nós vimos lá já que o processo é regularmente iniciado, ele se aperfeiçoa após a citação válida do réu, ok? O que mais? Olha só, tem força de coisa julgada penal, a questão prejudicial heterogênea resolvida. Então, o juízo civil resolvendo, essa questão não pode mais ser debatida no juízo penal. É uma inversão, nós vamos ver que a regra é a prevalência do juízo penal. Nesse caso, não. A decisão do juiz penal sobre prejudicial não vincula o juízo civil. Então, o oposto não é verdadeiro. Beleza? Encerrado, então, as prejudiciais, vamos lá para as exceções agora. Então, vamos ver o que temos aqui nas exceções. Pessoal, então, vamos agora para as exceções. Nós encerramos as prejudiciais, que não são bem questões em processos incidentes, como nós vimos, tá? São questões autônomas, uma que prejudica a outra, tá? Não incidental, mas que traz em si um prejuízo. E agora nós vamos em questões que são de fato incidentais às questões de mérito do processo principal, que são as exceções, tá? Então, exceções que geralmente são invocadas em preliminares. Vamos dar uma analisada no que são, então. Vamos lá. É considerado uma forma de defesa indireta, tá? É uma forma de defesa indireta ao processo, atinente a questões formais, levando como consequência ou a dilação do processo, quer dizer, a maior demora, ou a extinção da causa principal, sem afetar diretamente o mérito. Então, são questões que afetam de tal sorte que podem fazer com que extingua-se o processo sem a resolução do mérito,
sem se definir a culpa ou a ausência de culpa no processo. São classificadas, então, em dilatórias e peremptórias. As dilatórias são as exceções de suspeição, impedimento, incompatibilidade ou incompetência. Então, vejam só, diz respeito à instauração regular da instância. Tá? Sem a instauração regular da instância, sem os pressupostos processuais, tá? Não se tem o exercício regular da instância. Então, a consequência dela vai ser desviar a ação para que ela seja entregue para aquele juízo de fato competente, tá? Em razão de suspeição, de impedimento, de incompatibilidade ou de incompetência. E nós temos as peremptórias, que vão encerrar o processo prematuramente sem permitir avaliação de mérito, que são as exceções de coisa julgada, de litispendência e de ilegitimidade de parte, tá? Colocando aqui entre parênteses que ilegitimidade de parte vai encerrar sem resolução do mérito, mas pode ser sanado o problema e ser ingressada com a nova ação. Mas aquela ação em que houver ilegitimidade, ela vai ser fulminada sem resolução de mérito, tá? Ainda que possa se ingressar com outra, com igual causa de pedir e pedido, tá? Vamos lá, regras gerais. O código traz que a primeira das exceções que deve ser pedida sempre é a exceção de suspeição. Exatamente porque ela é atinente à regularidade do exercício da jurisdição, o juiz independente, tá? Mas existem casos, e o Código prevê isso, em que elas vão ser fundadas em motivos supervenientes. Então, se fundado em motivo superveniente, que aconteceu ou que foi descoberto após o início do processo, ela vai ser pedida no primeiro momento após o conhecimento. O impedimento e as incompatibilidades devem, ao nosso sentir, seguir as mesmas regras, porque elas têm o mesmo efeito, gente. O mesmo efeito de mostrar que está-se diante de um juiz imparcial, que é um pressuposto do exercício regular da jurisdição, da formação da relação jurídico-processual regular. Tá? Então entendemos que tem o mesmo efeito. Só são divididas para efeito de política criminal, escolhas legislativas, tá bom? Mas elas vão afetar a mesma questão, o devido processo legal. Regras gerais. O juiz poderá, né? Aliás, deverá é melhor, tá? Afirmar a sua suspeição quando assim ele souber, tá? Impedimento e incompatibilidade quando existirem. Então, essa é a regra. O juiz verificando que seja suspeito, que tenha alguma incompatibilidade ou algum impedimento com relação à causa, então ele mesmo deve alegar-se suspeito. A decisão, por óbvio, vai ser sempre fundamentada, exigência constitucional. Artigo 93, inciso 9. Tá? Sob pena de nulidade, tá? Sendo remetido o processo ao seu substituto natural. Não há como escolher para quem vai ser submetido, vai existir nas regras judiciárias locais, tá? Das justiças, de cada uma das justiças, quem vai ser o substituto natural e vai ser encaminhado para ele. O procedimento. Quando a exceção for anterior à causa, ela deve ser oposta na primeira oportunidade. Então, a oposição da exceção deve ser feita na primeira oportunidade processual. A primeira oportunidade processual de manifestação do réu na causa é na resposta à acusação, lá no 396A. Então, olha só, oferece a denúncia, o juiz avalia se é causa de rejeição ou não, 395. 396 cita o acusado, citado irregularmente no 396A, ele apresenta a resposta à acusação e lá fala, olha, deverá alegar tudo que é de interesse à defesa, inclusive as exceções. Então vai ser alegada na primeira oportunidade, tá? Assinada pela parte ou por procurador, e observem isso, principalmente para provas da OAB, tá? Procurador com poderes especiais, isso é exigência do nosso código no artigo 98, tá? Então, para essas alegações, tem que ser procurador com poderes especiais, tá? Se o juiz concordar, ele vai remeter o feito ao juízo substituto, tá? Se não concordar, olha só, ele vai juntar as alegações e provas da parte excipiente, de quem opôs, tá?
em autos apartados. Então, veja lá, vai ser resolvido em paralelo. A causa principal continua. Em paralelo, resolve-se a questão incidental. Então, olha só. Então, a suspeição pedida, oposta à suspeição em face do magistrado, ele pode concordar, e aí ele vai dar o fundamento do porquê concorda, em ato decisório próprio, decisão interlocutória, não é? E vai remeter ao juízo substituto. Não entendendo se ele suspeito, impedido, tá? Ou que tem alguma incompatibilidade, ele vai juntar, então, as alegações e provas da parte recipiente, quem opôs a suspeição, em autos apartados paralelos. Vai oferecer a sua própria justificativa do porquê não é suspeito, impedido ou porque não tem incompatibilidade em até 3 dias, juntando as provas que ele queira também e testemunhas, que também é um tipo de prova, né? Código é redundante, né? Juntando provas e testemunhas. O que é testemunha, senão, né? Uma prova também para o processo. E encaminhará tudo isso para o tribunal ao qual ele é vinculado em até 24 horas. Então ele vai ter 3 dias para fazer sua defesa, juntar suas provas e depois desses 3 dias ele vai ter 24 horas. Lembrando que são prazos também impróprios, né? Nós temos aquela doutrina do não prazo no direito processual penal brasileiro, que não traz consequências jurídicas propriamente ditas para o não cumprimento de prazo, tá? No tribunal vai ser distribuído para o relator natural, tá? O relator, ele vai verificar se ela for manifestamente incabível, ele pode rejeitar liminarmente. Rejeitado liminarmente, acabou a questão. Então, o juiz não é considerado suspeito ou impedido ou com incompatibilidade, tá? Se for relevante, olha só, se tiver a aparência ou a possibilidade, tá? Não está se falando aqui sobre a questão final. Se houver possibilidade, verossimilhança, tá? Vão ser citadas as partes, inquirir-se as testemunhas e julgar-se o feito imediatamente. Então, de acordo com as regras judiciárias, tá? Se procedente, todos os atos processuais serão anulados. Então, vejam só, todos os atos serão anulados, por quê? Porque está em paralelo. Pode ser que a causa penal já esteja lá na frente. Então, o que foi produzido vai ser anulado e vai ser remetido o processo para o juiz que tenha de fato competência. Lembrando, competência tem como pressuposto a imparcialidade. E essa exceção, suspeição, seja de impedimento, seja de incompatibilidade, ela afeta diretamente essa imparcialidade, que não é aceita para exercício da jurisdição, tá? A parcialidade não pode existir. Nós temos que ter um juiz imparcial. Só assim que pode se exercer o devido processo legal, tá? Também, além do juiz, ela pode ser arguída em face do MP, peritos, intérpretes e serventuários. No caso de ser oposta contra o MP, o juiz vai decidir após ouvir o MP e permiti-lo produzir prova em até 3 dias. Então, o próprio juiz da causa vai decidir. Quanto a peritos, intérpretes e serventuários, a decisão vai ser de plano pelo juiz, sem permitir a produção probatória. Vai decidir de plano, tá? Quanto a jurados, no âmbito do tribunal do júri, vai ser feito na respectiva sessão. Então, vai se opor naquele momento da seleção dos jurados. Então, selecionado um, que a parte entenda como suspeito, como impedido ou como tendo alguma incompatibilidade, tá? Vai ser arguída no momento e o juiz vai decidir de plano. Só lembrando, gente, que não pode ser arguída em face a delegados, mas esses devem, de ofício, alegar-se suspeitos, tá? Quando houver causa. Mas não se pode opor suspeição contra delegados, tá? Exceção de incompetência, então, nós falamos lá, suspeição, impedimento ou incompatibilidade. Exceção de incompetência, nós temos que entender que ela vai estar adstrita basicamente à competência territorial. Por quê? Porque é a única que preclui.
Então, o rito processual previsto lá no Código de Processo Penal, ele é atinente àquela incompetência que preclui, que convalida-se com a não ação da parte, que é a territorial. Naquelas competências absolutas constitucionais, não há possibilidade de preclusão. Não há possibilidade de preclusão, exceto no caso de absolvição, tá? Transitado em julgado. Porque aí não temos como ter revisão para a sociedade, tá bom? Então, nós estamos falando aqui de procedimento de incompetência territorial, incompetência relativa chamada. As absolutas devem ser arguídas a qualquer tempo, exceto nesse caso específico aqui, tá? A exceção pode ser de incompetência oposta verbalmente ou por escrito, e a regra é no primeiro momento, lá no 396A, tá? Apesar do código falar que ela pode ser oposta verbalmente, como é o momento processual, em que não é revestido de oralidade, tá? Então a resposta à acusação é uma peça escrita, que é remetida em 10 dias após a citação regular, não há possibilidade dela ser arguída oralmente, exceto em procedimentos originais nos tribunais, STJ, STF, por exemplo, tá? Pode ser reconhecida de ofício, tá? Até antes da instrução, então, 399, parágrafo 2º. E o MP sempre será ouvido, como é o comum em todos os atos processuais, tá? Se aceito, o juiz vai remeter ao juízo competente, tá? Os atos podem ser ratificados pelo juízo competente que receber, tá? Os atos não decisórios, tá? E olha, cabe recurso em sentido estrito aí da parte que se irresignar contra. Se recusada, não cabe recurso, mas se for atinente, vejam só, se for atinente ao acusado, a irresignação, ele pode manejar o habeas corpus, que não é recurso, lembra? É uma ação impugnativa autônoma. E por que isso? Porque pode repercutir na liberdade, como qualquer processo penal. As demais exceções que nós falamos, elas vão ter o mesmo procedimento da exceção de incompetência, tá? Podendo ser todas propostas via exceção, e aí quando forem propostas via oposição de exceção, vão vir em autos apartados, ou em matéria de defesa. Se elas vierem sendo invocadas como matéria de defesa, elas vão vir preliminarmente ao mérito, elas vão vir como preliminares. Então, na mesma peça, elas vão vir como preliminares, mas vão ser extraídas, tá? E vão ser autuadas em apartado. Mas a oposição pode ser, então, via exceção, autos apartados, então já inicia-se em autos apartados, que vão correr em paralelo, ou em preliminar de matéria de defesa também, tá? Litispendência, estamos falando das demais exceções. Litispendência acontece quando há uma repetição da causa já instaurada, então não significa que a pessoa não pode ser acusada pelo mesmo tipo penal, por furto, não, é pelo aquele furto específico. Então, se já foi julgada, condenada ou absolvida, não pode ter julgamento novamente com as mesmas partes envolvidas e com o mesmo ofendido e com o mesmo crime cometido. Então não tem a ver com a tipificação penal, e sim com o fato que se adequou a um determinado tipo penal, ok? Então olha só, se a pessoa já foi condenada, João furtou José, foi condenado pelo artigo 155, transitou em julgado, beleza. Depois verificou-se que usou-se de violência ou grave ameaça. Então, aquele fato se adequaria, na verdade, a roubo e não furto. Então, entra-se com um novo processo. Não pode, porque aquele fato já foi julgado, ainda que tenha tido como resultado uma adequação a um tipo diverso daquele. Ok? Serve para ser absolvido ou não. Coisa julgada relativa ao fato já julgado. Litispendência são fatos paralelos. Eu estava dando exemplo de coisa julgada em litispendência. Litispendência é um caso em andamento, não pode se ter outro em paralelo, tá? Então já tem um processo sendo julgado, não pode ter outro ao mesmo tempo. O primeiro processo a se instaurar vai ser o processo competente, tá? Exceto se tiver uma questão relativa à incompetência. E para finalizar, pessoal, últimas questões aí. Olha só,
podem todas serem opostas em apartado ou em matéria de defesa, como nós falamos. Tá? Então, todas vão ser opostas juntas. Se mais de uma for alegada, vejam só, devem constar em um único articulado ou única petição. Então, um auto apartado alegando todas elas, se mais de uma for alegada, tá? A oposição de exceção, no caso. Sempre serão processadas em apartado, sem suspender o processo principal, viu? Então, por isso que se chamam processos incidentes, porque eles vão andar em apartado, tendo influência no principal, mas não prejudicando o andamento da principal. Beleza, pessoal? Então, olha só, aqui a gente encerra essa primeira aula, que nós vamos falar sobre questões e processos incidentes, e nós ainda vamos ter algumas para falar. Nós vamos falar ainda aí das cautelares assecuratórias relativas ao patrimônio. Vamos falar do incidente de insanidade mental também e o incidente de falsidade documental. Então, na próxima aula, nós vamos falar dessas três específicas que são muito importantes, principalmente porque as assecuratórias, elas tiveram algumas mudanças aí com a 3964, com a lei anticrime, tá? Então, acompanhe as próximas aulas, que logo mais a gente volta. Até mais, então. Fiquem com Deus e logo nos vemos.